Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Marcos Tadeu Olegário, só que todo mundo sempre me chamou como Tadeu. E eu amo, sabe, acompanhar aqui a vida do seu canal. Gosto de ouvir muitas histórias, já opinei, já dei a minha opinião. Mas hoje eu quero contar para você uma história da minha noite. Foi algo extraordinário que aconteceu comigo, Paulinho, quando eu contava 13 anos de idade. Aliás, eu sempre considerei o número 13 um número místico, cabalístico, diferente. Eu até associo 13 à sorte, mas tudo aconteceu na minha vida exatamente quando eu tinha 13 anos. 13 anos de idade. E corria o ano de 1976, quando eu tinha 13 anos. Eu não sei até hoje determinar para você o que de fato ocorreu. Eu só me lembro o seguinte, que eu estava na onda do estilingue. Em 1976, para quem não se recorda, era muito comum que meninos tivessem estilingue para caçar os passarinhos. Eu sei que falando assim hoje, talvez choque as pessoas que estejam ouvindo. Mas menino, você caçava passarinho? Sim, naquela época. Isso já tem anos, hein, Paulinho? 1976 era comum. Havia muita rola, essas rolas do mato, a pombinha do mato, o fogo pagou, as codornas. Não a codorna de granja, a codorna mesmo do mato, inhambu, chitão, chororó. Então tinha muito dessas pombas, né? A juriti, a famosa juriti. Então, como tinha muito, os meninos saíam com aqueles estilingues ou com arapuca caçando. E eu lembro que naquele dia eu tinha levado para a escola, eu já estava com 13 anos de idade, eu havia passado para a 7ª série. Estava na 7ª série. Vamos chamar de 2ª série do ginásio, o que correspondeu depois à 7ª série. Então eu estava na 2ª série ginasial e eu havia levado comigo um estilingue, porque na volta, quando eu saísse da escola, como eu passava assim por uns terrenos baldios, eu queria dar uma caçada, atirar umas pedras. Eu já tinha separado umas pedras, atirar umas pedras de umas pombinhas do mato. Isso quando eu tinha 13 anos de idade, naquele ano de 1976. Mas estranhamente, eu me lembro que eu saí do colégio, saí da escola, apanhei o meu estilingue que estava na minha bolsa escolar, de modo que eu acabei deixando a bolsa escolar lá na escola e saí apenas com estilingue, coisa que jamais eu fazia, mas aconteceu. E aí eu caminhei coisa de mais ou menos um quarteirão e meio, e de repente eu vi um anúncio assim escrito numa placa. Era uma tabuleta de ferro que ela balançava ao sabor do vento. E estava escrito Fazenda Macaúva. Estava escrito.
Nunca mais vou esquecer dessa inscrição. Fazenda Macaúva. Eu olhei, era uma fazenda grande, Paulinho. Eu vi assim a porteira, e da porteira eu salivei, porque eu vi uma fileira de goiabeiras, e todas as goiabeiras carregadas de fruta madura. Eu salivei. O que eu amava comer goiaba, meu Deus do céu. Como eu estava com o meu estilingue em Bornal, eu falei, eu vou passar por essa porteira, vou chegar onde estão as goiabeiras e vou colher as goiabas que me parecem tão gostosas, né? Pelo menos à distância, maduras. Havia uma casa grande assim no alto, uma fileira de umas 8 casas de colônia da fazenda. Era a Fazenda Macaúva. Ficava ali na Serra do Enforcado. A Serra do Enforcado ficava ao fundo. Então fui até a porteira, cheguei na porteira e escutei: entra logo. Ué, então eu não estou sozinho aqui? Escutei: entra logo. Quando eu virei, eu vi um outro menino, da minha idade. Era um menino, um negrinho, desculpe usar essa expressão, é apenas para descrever que ele era um menino negro magro. Então ele era um negrinho, descalço, a roupa dele estava remendada, os dentes clarinhos, branquinhos. Ele sorriu para mim, foi aí que eu vi a brancura dos seus dentes, e o menino olhou para mim, já detectando o que eu estava fazendo. Você veio roubar goiaba? Ele foi direto no assunto, olhou para mim e falou: você veio roubar goiaba? O outro, como ele foi direto no assunto, eu respondi para ele assim, fazendo com a cabeça, porque eu estava meio passado, né? Eu respondi afirmativamente, balançando a cabeça. Quando eu olho, os 2 cachorros, 2 cães da fazenda, cachorro grande, um preto e o outro malhado, cachorros grandes, vieram latindo, levantando a poeira da estradinha de terra que levava até a sede. Foi nessa hora que eu quase fiz xixi nas calças de medo e subi na porteira. O negrinho, o menino que estava perto, ele riu. Você tá com medo desses purguentos aí? Ele riu. É o Rex, o Lulu. Rex, Lulu, vão dormir. Vamos deitar. Ele falou bravo assim com os cachorros. Rex e Lulu, vão deitar. Os cães pararam diante do menino, murcharam as orelhas, e aí o menino falou pra mim: viu? Não pode ter medo. Não pode ter medo de cachorro. A gente com cachorro tem que ser bravo. Eu mando aqui. Eu fiquei admirado com a bravura daquele garoto. E tanto que eu exclamei: uau, você é bom mesmo, hein? Isso aí, eu sou bom. Eu gostei de ouvir isso, disse o menino. Foi quando, sem que eu ainda perguntasse, o menino revelou seu nome. Falou: meu nome é Osório. E o seu? Perguntou o meu. Ele falou o nome dele e perguntou o meu nome. E o seu? E eu respondi para ele: Tadeu, que é assim que eu sou conhecido. Tadeu. O meu nome é Tadeu. Ah, bacana, Tadeu. Prazer. Aí nós apertamos a mão um do outro. E ele, o menino Osório, me explicou: a minha mãe me deu esse nome, um nome assim sério, né? Osório, né? Então, a minha mãe me deu esse nome em homenagem ao primo do Coronel João Manuel. Esse primo dele estudou na Europa, virou doutor. Eu ri dele falar doutor. Eu falei: doutor, você quis dizer? Eu falei para ele. Aí eu falei mais ainda pro Osório: Osório, eu conheço tudo que é moleque aqui da região, mas eu nunca vi você por aqui. Aí passamos pela casa grande, os cachorros estavam quietinhos, apenas nos viram passar, encolhidos junto à varanda. Aí o Osório me falou: então, você nunca me viu porque eu nunca fui para a escola. Eu tenho que ajudar na roça da cana, eu ajudo na cana de açúcar, porém eu moro aqui perto. Aí o menino, o Osório, vendo que eu estava com estilingue, ele falou: você tá com estilingue para matar passarinho? Mas o seu embornal tá vazio? Você não deve ser bom de mira.
Então vamos encher o seu embornado de goiaba? Me falou o Osório. Então, as frutas da fazenda Macaúva são as maiores e mais gostosas da região, você sabia? Foi aí que nós chegamos, sabe? Até a goiabeira. O menino, o negrinho Osório, ele deu um salto e logo ele estava assim no alto da goiabeira. Ó, tem um pé de branca, ele tá falando da cor da goiaba. Tem um pé de branca logo ali. O bom de comer goiaba branca é que não dá pra ver nem os bichinhos, né? Eu concordei com ele. E aí falei pra ele que, de fato, ele tinha razão, mas eu preferia a goiaba vermelha. Aí o Osório me falou: a minha avó Anastácia, ela faz doce de goiaba. Ela faz um tacho de copo desse tamanho aqui. Nossa, o tacho é imenso, é grandão demais. Aí ela coloca nos potes aquele doce de goiaba e ela vende na feira da cidade. Eu, enquanto isso, estava me fartando de goiaba. Mas quando ele falou que o nome da avó dele era Anastácia, eu me lembrei: a sua avó, então ela tem o mesmo nome da cozinheira do sítio? O menino Osório me perguntou: mas que sítio? Enquanto ele também devorava goiabas. Eu disse para ele: uai, Osório, você não assiste o sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão? Tem a Emília, tem o Narizinho, tem Pedrinho, Visconde Sabugosa, a Cuca, o Saci. O Osório, comendo goiaba, me olhou assim com os olhos arregalados e falou: o que é a televisão? Você fala umas palavras que eu não conheço? Essa gente toda que você falou e os nomes aí, eu não conheço. A Cuca e o Saci eu já vi. Foi nessa hora que eu encarei o Osório. Cuca e Saci, ele já tinha visto. Eu perguntei pra ele: você já viu? Mas assim, você já viu de verdade? Sim, me disse o Osório. Sim. Eu pegava Saci na peneira com o meu amigo Birajara. A gente vinha aqui roubar goiaba. Foi quando o Osório olhou fixamente pra mim e falou assim: agora nós temos que ir. Vai chegar gente daqui a pouco. Você não tá escutando o motor do carro do Coronel João Manuel? É o filho dele. Nossa, o Joaquim é muito ruim. Ele é um trem danado de ruim, um verdadeiro demônio. Vambora? Foi quando o Osório pulou pro galho de baixo, o que fez com que a sua camisa se levantasse. E eu notei cicatrizes nas costas do Osório. Cicatrizes grossas, sabe? Eram vergões nas costas dele. E perguntei: Osório, dói isso aí nas tuas costas? Essas cicatrizes doem? Caramba, você deve ter feito muita arte, hein, Osório? Ele riu. Ele riu e disse-me: que nada, Tadeu. A mãe bota sal e borra de café com mastruz. Eu nunca faço muita arte não, só fiz umas coisinhas aqui, outras ali, mas tudo coisa de criança. Molecada tem que se divertir mesmo, né? Ele me perguntou. Eu acabei concordando com ele com a cabeça. Mas agora vamos embora, Tadeu. O coronel não nos pode ver aqui, tá? Vamos embora. Foi quando o Osório desceu. Eu tive dificuldade para descer do galho da goiabeira, porque você sabe que goiabeira é um tanto quanto lisa. Ainda mais que eu estava com o embornal carregadinho de goiaba. Aí passamos pela porteira, eu e o negrinho Osório, a encruzilhada à frente. Chegou na encruzilhada, o Osório olhou para mim e falou: ô Tadeu, eu vou agora pro lado da esquerda aqui, para a direção da Vila de Santa Luzia. E eu disse pro Osório: eu vou para cá, eu vou para Vila Ana Lúcia. Ana Lúcia? Conheço não. Você falou umas palavras que eu não entendo nada. Na Vila Ana Lúcia é uma vila nova, parece que é o nome da filha do prefeito da cidade. Ah, tá bom. Então, ó, aqui a gente se despede. Quando o Osório olhou, e ele gritou logo à frente: ô Bira, me espera aí. Quando eu olhei, o Bira era um outro menino, também
da mesma cor dele, assim, negro, magrinho, tal qual. Inclusive o Bira me chamou demais a atenção, porque eles eram muito parecidos, tanto que eu comentei com o Osório: nossa, mas vocês são muito parecidos um com o outro. O Osório riu e disse ainda de maneira educada para mim: ô Tadeu, até mais, olha, volta sempre pra gente roubar bastante goiaba. E quando for o tempo da manga, a gente rouba a manga. Eu vou te levar também nos pés de jatobá. Aí o Osório correu de encontro ao outro menino que ele disse se chamar Bira. E eu segui para minha casa. Eu não sei quanto tempo eu caminhei. Isso é que é muito estranho. Mas, assim, na minha mente não se passou tanto tempo. De repente, eu já estava de novo no meu bairro, localizei a minha rua e cheguei no portão da minha casa. Impressionante, porque já estava lá fora no portão da minha casa o meu pai e a minha mãe. Por que era estranho? Porque quando eu saía da escola, meu pai ainda não estava em casa, estava trabalhando. Será que eu demorei tanto tempo assim? Meu pai Arlindo gritou comigo: onde você estava, Tadeu? Eu e sua mãe preocupadíssimos com você. Onde é que você estava? A gente passou te procurando, o teu amigo Beto da escola veio aqui, precisava fazer um trabalho com você e ninguém te achava. Onde você estava, filho? E foi nessa hora que eu mostrei para o meu pai e também para minha mãe, ela estava junto com ele, o meu embornal cheio de goiaba, tanto das brancas quanto das vermelhas. As goiabas mais deliciosas do mundo. Nossa, mas que tanta goiaba assim? Onde você estava? Aí eu falei: ô pai, ô mãe, eu fui na fazenda que tem aqui perto, a fazenda Macaúva. Como? Tem uma fazenda aqui perto. Eu saí da escola e estava com o meu estilingue e eu comecei a caçar umas rolinhas. E aí eu andei um pouco mais e vi uma placa de ferro escrito Fazenda Macaúva. Fazenda Macaúva? Mas aonde, filho? Na estrada aqui perto da escola. Não é possível. Meu pai olhou para minha mãe, ficaram admirados. A minha mãe não quis dar muita trela, dizendo que eu tinha que ir logo tomar banho, estava brava com a minha demora. Mas o meu pai, à época, ele tinha um fusquinha. E ele, com a minha mãe, meu pai piscou para minha mãe, depois é que eu fiquei sabendo, me colocaram no carro para eu mostrar onde ficava a Fazenda Macaúva. Então eu fiz agora de carro o trajeto. Fiz eles irem até a escola, saí na rua que eu tinha pegado para passar naquele terreno baldio. Falei: é aqui nessa estrada. E eles pegaram essa estrada de chão com o Fusca e cadê a Fazenda Macaúva? Olha, o papai, ele andou com esse Fusca até que foi escurecendo, mas andou assim cerca de uns 20 quilômetros por aquela estrada. E nada. Aí o papai, quando viu que não tinha jeito, voltou e nada. Fazenda Macaúva. Foi aí que o papai anotou tudo isso num pedaço de papel. Aquela noite terminava assim para mim. Cheguei em casa, tomei o meu banho, jantei, comi mais uma goiaba, embora eu já tivesse enjoado das goiabas, mas docinhas, que era uma maravilha. No dia seguinte fui para a escola com 1000 recomendações. Era sair da escola para casa, de casa para a escola e da escola para casa. E foi assim que eu fiz. E meu pai ficou com aquelas anotações, porque ele precisava fazer uma pesquisa para descobrir aonde ficava a Fazenda Macaúva. E no cartório da cidade, pasmem os senhores, papai descobriu. Dr. Renato era o dono do cartório. E esse Dr. Renato era irmão do patrão do meu pai. Então o Dr. Renato
num gesto de amizade para com meu pai, descobriu havia sim uma fazenda Macaúva, que já não era mais fazenda Macaúva há 100 anos. 100 anos. Uma fazenda onde havia o coronel João Manuel como seu proprietário. Ele tinha de fato um filho chamado Joaquim e ele tinha muitos escravos. E descobriu-se mais. De fato, havia lá uma negra, cozinheira chamada Anastácia, e de fato por lá havia um negrinho chamado Osório. Gente, pasmem vocês, porque as descobertas não pararam aí. O pai do Dr. Renato, dono lá do cartório, conheceu inclusive o coronel João Manuel e ele tinha a ficha completa. E a ficha completa de tudo ele passou para o meu pai, confirmando tudo que eu tinha vivido naquele dia, por volta de 11 da manhã até quase o fim daquela tarde. A mãe desse pai do senhor Renato chegou a trabalhar naquela fazenda, chegou a morar na colônia de lá. E os relatos eram os seguintes: havia muita goiabeira, essas goiabeiras ficavam carregadas de goiaba, essa senhora dona Anastácia fazia o doce de goiaba. E meu pai contava que os negros dessa fazenda eram até bem tratados, mas muito maltratados apenas por uma pessoa, que era o Joaquim, que era filho do coronel João Manuel. Esse Joaquim disse que era ruim feito uma peste. Tão ruim que ficou esclarecido que esse Joaquim teria matado um negrinho dentro da fazenda, cujo nome era Osório. E esse negrinho era muito protegido, porque a mãe dele colocou o nome de Osório numa homenagem a um primo do coronel João Manuel, que tinha estudado e se formado na Europa. Então havia uma proteção para o Osório. Ele tinha uma proteção. Até mesmo por parte do coronel João Manuel, ele tinha uma proteção. Só que o Joaquim, em virtude disso, detestava especialmente esse negrinho. Ele já não gostava dos outros, mas o Osório em particular ele detestava. Então ficou entendido que esse negrinho que eu vi e com o qual eu colhi goiabas naquele dia, morreu no tronco. O que é morrer no tronco na época da escravatura? Era morrer açoitado, até a pessoa era judiada, maltratada, até que desfalecesse. E isso quem o fez foi o Joaquim. Isso teria acontecido na época da abolição da escravatura. Talvez até a Lei Áurea tivesse sido assinada já. Mas, devido à lentidão das comunicações da época, a notícia teria demorado a chegar até ali. Na medida em que a história era levantada e investigada pelo meu pai, ficávamos todos arrepiados e estupefatos. Até os cachorros foram citados, os cães bravos da fazenda, e especialmente o cão preto que surgiu e o malhado que apareceu. Eu pergunto, como foi possível eu ter vivido tudo isso? De real foi tudo. Tudo para mim foi real. Eu comi sim das goiabas, tanto das brancas quanto as vermelhas. Eu enchi o meu embornal com as frutas, trouxe para casa. Meu pai comeu, minha mãe comeu da goiaba. Tudo isso foi real, foi de verdade. Mas como foi que eu encontrei aquela fazenda? Isso será inexplicável. Talvez eu só vá entender o dia que eu morrer. Quem sabe? O dia que eu morrer, talvez eu vá entender e compreender tudo o que aconteceu. A fazenda ficava exatamente num terreno não muito distante do nosso bairro. Mas já não era mais a fazenda havia muito tempo. Aquilo foi subdividido em chácaras, outros lugares loteados. Mas
impressionantemente, eu cheguei a ver a placa da fazenda que ficava dependurada, era lá num pedaço de aço, de lata, não sei, onde estava escrito o nome da fazenda nessa lata, que balançava ao sabor do vento. Fazenda Macaúva, uma fazenda mal assombrada, mas onde eu tive a honra e o privilégio de colher e comer as melhores goiabas da minha vida.